Bonjour, vamos lá. Já precisou comprar remédios fora do seu país? Na farmácia. Como é que funciona? É a mesma coisa? Antibióticos, receitas, como que funciona tudo isso? Vamos saber isso agora. Vamos lá. À la pharmacie. À la pharmacie. Chez le médecin, à la pharmacie. Chez le médecin, à la pharmacie. Então, não é na casa do médico, é no consultório médico, na clínica médica, e à la pharmacie é na farmácia. Olha só. Docteur, j'ai mal au genou. Voici du sparadrap. Docteur, j'ai mal au genou. Voici du sparadrap. Então, você já sabe sobre partes do corpo. Esparadrapo, parece, aqui está o esparadrapo. Estou mal no joelho. Então, para ser um esparadrapo, pode ser que foi um esfolado. Então, estou com dor no joelho, esfolar dentro do esparadrapo não vai adiantar. Ok? Vamos lá. 2. Docteur, j'ai mal aux yeux. Docteur, j'ai mal aux yeux. Voici des gouttes pour les yeux. Voici des gouttes pour les yeux. Então, estou com dor nos olhos. Então, aqui as gotas, é colírio, né? De colírio, voici des gouttes, as gotas para os olhos. 3. Docteur, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Voici des pastilles. Voici des pastilles. Strepsil é um nome do medicamento muito conhecido na Europa, para garganta. Então, doutor, estou com dor na garganta. Aqui está as pastilhas. 4. Docteur, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. Voici de l'aspirine. Voici de l'aspirine. Então aqui está a aspirina. Estou com dor de cabeça, j'ai mal à la tête. Você vai ver melhor, você ainda não viu a aula sobre médico e hospital. Então, doenças e hospital, aí você vai ver bem melhor, uma aula bem completa. Gemal à la tête. Aspirina é muito vendida, no Brasil não é tão divulgado, já foi, depois parou. No Brasil é mais paracetamol, igual nos Estados Unidos também. Na Europa também se usa muito paracetamol. Numéro 5. Docteur, j'ai mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. Voici une ordonnance. Voici une ordonnance. O que é ordonnance? Ordonnance é receita médica. Eu vou falar no final dessa aula aqui umas dicas sobre receita médica. Então, tem muitos medicamentos que não se vendem, mas na Europa, Estados Unidos também, se usa ordonnance para mandar por e-mail, direto para a farmácia, essas coisas. Só que precisa sim, né, igual medicamento com antibiótico, acho que é no mundo inteiro, não se vende sem receita médica do local. Mas vamos lá, receita médica se fala ordonnance, ordonnance médicale, ordem medical, que é uma receita médica. Numéro 6. Docteur, je tousse. Docteur, je tousse. Voici du sirop. Voici du sirop. Então, doutor, eu tusso. Aqui está xarope. Sirop é xarope. Docteur, j'ai une infection. Docteur, j'ai une infection. Então, voici de la crème antiseptique. Voici de la crème antiseptique. Essa infecção não é interna, então pelo que a gente entendeu, para passar creme é porque é uma infecção de algum ferroado de pernilongo, de mosquito, abelha, então é uma infecção na pele. Então, voici de la crème antiseptique, ok? Docteur, je vomis. Docteur, je vomis. Restez au lit. Restez au lit. Então, doutor, estou vomitando. Então, nem sempre você vai falar para ficar na cama. Restez au lit. No Brasil não se fala, em português não se fala fique na cama, né? Você fala fique de repouso, mas restez au lit permaneça na cama. Então vamos lá. O que você pode comprar na farmácia? À la pharmacie, il y a des articles de toilette, produits pour bébé, produits de beauté, médicaments sur ordonnance. Je répète. À la pharmacie, il y a des articles de toilette, produits pour bébé, produits de beauté, médicaments sur ordonnance. Então, na farmácia tem artigos
de higiene, de toalete, de higiene, de banheiro, produtos para o bebê, produtos de beleza, medicamentos e medicamentos com receita médica. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Deodorant, deodorant. Então aqui eu vou te mostrar alguns exemplos, tá? Deodorant, deodorant. Après rasage, parfum, parfum. Ordonnance, ordonnance. Então, desodorante não é spray, aqueles tipo Rolon, né, para as axilas. Après, barba, rasage é barba, depois da barba, pós-barba. Perfume e ordonnance. Ordonnance é receita médica, né? Próximo. Lingette pour bébé, lingette pour bébé. Shampoing, shampoing. Après shampoing, après shampoing. Gel coiffant, gel coiffant. Então, lingette é lenços para bebê, shampoo. Après shampoo é depois do shampoo, que é condicionador. E gel fixador, gel para pentear o cabelo, pentear o cabelo. Mousse coiffant, mousse coiffant. Brosse à cheveux, brosse à cheveux. Peigne, peigne. Pince à cheveux, pince à cheveux. Então, aquele mousse para cabelo, escova de cabelo, brosse à cheveux, pente e grampos, que é grampos para cabelo. Barrette, barrette. Huile pour le bain, huile pour le bain. Bain moussant, bain moussant. Sel de bain, sel de bain. Barrete, aquelas travessinhas para amarrar cabelo, para prender cabelo. Óleo para banho, espumas para banho e sais de banho. Pierre Ponce, Pierre Ponce, brosse à dents, escova de dente e aquela pedra pome, pedra, aquela de lixar calcanhar, essas coisas assim, né? Ok? Vamos lá, tem mais. Dentifrice, dentifrice. Fil dentaire, fil dentaire. Crème pour le visage, crème pour le visage. Lait corporel, lait corporel. Dentifrício, dentifrício, que é pasta dental. Fio dental. Creme para o rosto. E leite corporal, aqueles leite hidratante. Couche, couche. Crème fessier bébé, crème fessier bébé. Coton-tige, coton-tige. Coton hidrofile, coton hidrofile. Couche é fraldas. Creme fessier bebê é tipo hipoglós, é tipo pomada para assadura. Coton-tige, coton é algodão. Tige é barra, então barrinha com pontinha de algodão, é cotonete. E coton é algodão, hidrofile é aqueles algodão mesmo que você compra na farmácia, algodão. Savon, savon. Mousse à raser, mousse à raser. Rasoir, rasoir. Lame de rasoir, lame de rasoir. Savon tem sabão, que é pedra, e savon líquido é sabão líquido. Mousse à raser é aquela espuma de barbear, mousse, aquele gel, aquela espumona grossa. Rasoir é um barbeador, barbeador. Raser, barbear. Rasoir, barbeador. Lame de rasoir, lâminas de barbeador. Mais um. Rouge à lèvres, rouge à lèvres. Brillant à lèvres, brillant à lèvres. Fond de teint, fond de teint. Fard à jour, fard da jour. É interessante que rouge à lèvre, lèvre é lábios, vermelho para lábios, porque antigamente era só vermelho os batons, né? Então, batom se chama rouge à lèvre. Aquele brilho de lábios é brillant à lèvre. Fond de teint, isso aqui é tipo uma máscara, né? É antes da maquiagem, antes da pintura do rosto, né? Fard à jour, aí já é aquela maquiagem mesmo para
as bochechas, assim, que a mulher faz só um puxado para um lado, puxado para o outro, que eu não sei como é que faz aquilo, mas tudo bem. Para finalizar aqui, ombre à paupière, ombre à paupière, vernis à ongles, vernis à ongles, vernis à ongles, vernis à ongles. A gente pode fazer a ligação aqui. Ombra é sombra, mulher só fala sombra. Ah, você tem sombra? Tem. Mas aqui fala sombra para as pálpebras, paupière. E verniz para a unha, que é esmalte. Tá bom? Então vamos lá. Estamos chegando próximo do fim aqui dessa aula e eu tenho dicas importantes no final dessa aula que eu preparei para você. À la pharmacie, on y va. Un petit dialogue. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez? J'ai mal à la tête. Je voudrais quelque chose pour la douleur. J'ai mal à la tête. Je voudrais quelque chose pour la douleur. Voici de l'aspirine. Restez au lit. Voici de l'aspirine. Restez au lit. Merci, monsieur. Merci, madame. Olá, senhor e senhora. Olá, senhor, senhorita. Você deseja o que você deseja? A minha cabeça dói. Eu estou com dor de cabeça. J'ai mal à la tête. Eu gostaria de algo para dor. Aqui está a aspirina. Fique de repouso. Tá vendo que eu falei para você? Ninguém fala assim, fique na cama. Não, fique de repouso. Ficar de repouso é na cama. Obrigado, senhor. Obrigado, senhora. Essa é a tradução. Olha aqui, um diálogo bem simples e bem interessante. Quando você lê médico aqui, le médecin, você pode entender que pode ser também um farmacêutico. O farmacêutico também pode receitar alguma coisa na Europa. Tá? Então eles têm esse direito. Nos Estados Unidos também tem isso. Vamos lá. Médecin, médecin. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. La cliente. Olha aqui, ó. TE féminine, cliente. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Je ne me sens pas très bien. Je crois que je suis malade. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête et à la gorge et aux oreilles. En plus, j'ai tousse et j'ai froid. Avez-vous quelque chose pour moi? Depuis quand est-ce que vous vous sentez malade? Depuis 2 jours. Je crois que vous avez la grippe. Prenez du sirop pour la toux. Prenez une cuillère à café 3 fois par jour. Et voilà des paracétamol pour la tête. Prenez des paracétamol 3 fois par jour. En plus, sucez des pastilles pour la gorge. Merci, monsieur. Ça fait combien? Ça fait 21 €. Voilà. Merci, au revoir, monsieur. Então aqui tem a tradução daqui a pouquinho. Então vou ler mais uma vez para você ter a interação. Olha aqui, olá, olá senhorita, olá, posso ajudá-la? Eu não me sinto bem, eu acho que estou doente. O que você tem? Tenho dor de cabeça, na garganta, no ouvido. Além disso, eu tuço e estou com frio. Você tem algo para mim? Desde quando você ficou doente? Há 2 dias. Acho que você pegou uma gripe. Tome xarope para tosse. Tome uma colher de café 3 vezes ao dia. Aqui está paracetamol para dor de cabeça. Tome paracetamol 3 vezes ao dia. Além disso, chupe pastilhas para a garganta. Obrigado, senhor. Deu quanto? Deu 21 €. Aqui está. Obrigado a Deus, senhor. Então, vou fazer mais uma vez o diálogo aqui. Chez le docteur. Chez le docteur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Je ne me sens pas très bien. Je crois que je suis malade. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête et à la gorge et aux oreilles. En plus, j'ai tousse et j'ai froid. Avez-vous quelque chose pour moi? Depuis quand est-ce que vous vous sentez malade? Depuis 2 jours. Je crois que vous avez la grippe. Prenez du sirop pour la toux. Prenez une cuillère à café 3 fois par jour. Et voilà des paracétamol pour la tête. Prenez des paracétamol 3 fois par jour. En plus, sucez des pastilles pour la gorge. Merci, monsieur. Ça fait combien? Ça fait 21 €. Voilà. Merci, au revoir, monsieur. Então, seja, ainda perguntou quanto que deu, então eu acredito que isso aqui seja mais na farmácia do que com o médico, tá bom? Aqui tem a tradução e aqui eu vou te dar algumas dicas. Vamos lá. A primeira delas, que é a mais importante, é
Faça sua farmácia pessoal antes de viajar. É preferível não usar do que precisar e não ter. O que que eu faço? Toda vez antes de eu viajar, eu faço a minha farmacinha. Eu levo remédio para o fígado, remédio para se eu comer alguma comida e não me sentir bem, remédio para dor de cabeça, remédio para dor no dente. Eu levo remédio para dores em geral. Então, eu faço a minha farmacinha. Eu sempre invisto um tempo escrevendo a minha farmacinha. Remédios de alergia que eu tenho. Então, todos os remédios que eu tenho, pode ser que eu use, eu já tenho costume, meu organismo está acostumado. Então, eu levo. Eu evito tomar remédio o máximo que eu posso. Mas se eu for tomar, é melhor ter, prevenir do que não ter. Primeira dica é essa. Segunda, se usar algum medicamento com receita médica, leve em sua viagem a receita junto com o medicamento. Por que que eu falo isso? Em alguns raríssimos casos, pode ser que o remédio não esteja embalado e a aduana queira, não a polícia de controle de passaporte, a aduana queira ver pega lá, fala, você tem receita desse medicamento aqui, porque é antibiótico, alguma coisa assim, e você carregar a receita é sempre bom. Eu sempre carreguei e nunca me pediram. Porém, eu continuo carregando. Tá bom? Então é sempre bom. Próximo. Antibióticos fora do Brasil só são vendidos com receitas de médicos locais. Ou seja, se você levar uma receita médica para comprar remédio seu lá fora com o médico do Brasil, pode ser que não vai aceitar. Grande chance, 99%. Você vai precisar ter uma receita lá, local. Como você já viu lá aquelas dicas que você tem que ir para outro país já com plano médico internacional, então isso aí já te ajuda um pouco. Mas se você precisa de antibiótico, já leva, já compra no Brasil, já pega a receita e leva a receita também. Se você usa antibiótico ou possivelmente pode usar. Eu levei antibiótico até para bezetacil, não, como é que chama o antibiótico lá? Ah, esqueci o nome do antibiótico que eu levei, que é muito usado no Brasil. Não usei, chegou a vencer, mas eu levei esse mesmo, porque até conseguir, até ir no médico, até fazer tudo, eu já tomava, já tinha os meus costumes. Outra, se for alérgico a algum medicamento, leve junto com o seu passaporte do que você tem alergia, e de preferência no idioma local onde você for chegar. Você vai chegar na França, então já tem anotado ali, j'ai de l'allergie de médicament, eu tenho alergia do medicamento tal, e coloca esse medicamento tal, junto com os seus documentos, que você vai andar com os seus documentos, tá? Isso é importante porque se você tiver algum problema, a pessoa vai ver que você tem alergia ao medicamento e não te dá esse medicamento. Tem gente que tem alergia a antibióticos, não é qualquer um, a corticoide, tudo aquilo. Se tiver alguma doença, também carregue junto com o seu passaporte o nome e quais medicamentos usa no idioma local onde for. Por exemplo, você tem diabetes, então carrega ali que você tem diabetes, que você toma medicamento tal. Normalmente coloque o nome científico, que é fácil da medicina mundial buscar quando é nome científico, a tradução para o nome deles, tá? Se tiver asma, carregue sempre seu medicamento com você. Aqui veio duas de uma só vez, mas está aqui, está valendo. Se tiver asma. Por quê? Já vi pessoas, não vi, mas pessoas que eu conhecia morreram. Uma pessoa que eu conhecia morreu, mas já vi outros casos, porque deu crise de asma e não tinha bombinha. E até chegar no hospital morreu. É isso que acontece. Então, se você tiver asma, alergia, eu tenho alergia de pelo de gato e cachorro. Infelizmente, amo gato e cachorro. Minha vida foi crescer com gato e cachorro. Lá em casa tinha 11 gatos, dois cachorros, tinha, o que vocês pensar, tinha de bicho lá em casa. E há alguns anos me despertou essa alergia horrorosa. Então eu ando com meus medicamentos. Quase nunca preciso, mas se um dia precisar, é, penúltimo aqui, faça um check-up antes de viajar para ver se está tudo sob controle. Check-up com o médico, seu médico, um clínico geral, o médico que tem o seu acompanhamento. É bom você fazer check-up, ver como é que está a pressão, ver como é que está colesterol, triglicérides, tudo aquilo que a gente faz o check-up para ver se como é que está controle de urina, de sangue, tudo para você fazer uma viagem mais agradável. Tudo que eu quero é que sua viagem seja agradável e falando o fino do francês. Por último, veja quais vitaminas você pode tomar com seu médico antes de viajar para dar mais disposição e imunidade. Eu tomo vitamina C o ano inteiro. Tem gente que fala, não, não pode, tal, eu tomo. Eu tomo vitamina C o ano inteiro, eu tomo complexo B, então eu tomo meus multivitamínicos para me manter mais imune. Eu não sei o que é gripe, gripe mesmo, desde de janeiro de 2014, a última gripe que eu tive.
Então foi uma gripe que veio com 7 dias. E antes disso, fazia já 7 anos que eu não tinha gripe também. Eu, né, não sei até que ponto que isso é válido, mas veja com seu médico. Vitaminas, nem sempre a gente tem nos alimentos, hoje em dia, as vitaminas que a gente precisa. Isso vai te ajudar, tenho certeza, a não precisar de uma farmácia no exterior. Espero que essa aula tenha ficado clara para você. Merci, merci, merci beaucoup. E não esqueça de fazer o download do PDF, dos arquivos que tem aqui nessa aula, de marcá-la como lida e postar um comentário também. Eu fico muito agradecido. Merci beaucoup e à très bientôt. Tchau, tchau.